A Gênesis segundo o Espiritismo, capítulo 8, Teoria sobre a formação da Terra, 8.3, Teoria da incrustação. 4. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos dessa teoria que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Acha-se resumida na carta seguinte. A gente vai vendo que Kardec trouxe para nós informações de como as pessoas pensavam naquela época e todas as teorias que existiam. Conhecedor da alma humana, estando em sintonia com seus protetores, seus mentores, ele sabia que essas teorias deveriam ser colocadas aqui, algumas mostrando que elas são palpáveis, que elas são lógicas e outras que elas são totalmente ilógicas, para que nós atualmente não adotássemos uma dessas ideias como não sendo novas, até porque os criadores dessas teorias vão reencarnar. E a tendência do espírito é dar continuidade àquele pensamento. Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa os geólogos a contestam, firmados nos estudos dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis de vetustéis que transportam a origem da Terra há milhões de anos. Entretanto, a Escritura disse a verdade e também os geólogos. E foi um simples campônio quem os pôs de acordo, ensinando que o nosso globo não é mais do que um planeta incrustador, muito moderno, composto de materiais muito antigos. A pessoa teve uma ideia, sacou uma ideia assim bem mirabolante. Vocês dois estão certos, então acabou o problema. Mas foi feito desta forma. Vejamos. Nota de Allan Kardec. Miguel de Figueiredo, autor de Chave da Vida. Então, o cara escreveu Chave da Vida, que era um campônio, uma pessoa simples, mas bastante inteligente. Portanto, os espíritos reencarnam com certas ideias, com certas tendências, que tem que ser bem educada, bem esclarecida, para não ir para os mesmos caminhos errados. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegar à maturidade ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir os seus satélites para formar a Terra atual. Segundo as regras do progresso em tudo e por tudo, 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Então a Terra tinha uma alma e esses satélites em torno dela tinham também sua alma e tinham o livre-arbítrio de concordar ou não concordar. Só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu-se aos seus satélites um raio magnético atrativo, que pôs em estado cataléptico tudo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles possuíam, e que trouxeram para a comunidade. Então, tinha seus satélites com as vidas que normalmente nós temos aqui, todo mundo lá tranquilo. A Terra dá um raio magnético, todo mundo entra em estado cataléptico para não sentir os impactos e então vai fazer a aproximação. Vejamos. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que a ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhe dar entranhas comuns. Praticada a soldadura, as águas se escoaram para os vazios que a ausência da Lua deixara. Portanto, se a Lua tivesse vindo ocupar seu espaço na Terra, como ficariam as águas? Para onde elas iriam, né? Mas tudo bem, o cara criou uma estrutura bem mirabolante, bem interessante, e que quando colocou os mensageiros celestes abrindo a entranha dos satélites e depois fazendo a soldadura na Terra, as pessoas começaram a achar bastante interessante, porque não foi contra os cientistas, não foi contra a Bíblia. Criou um meio termo que muitas pessoas aceitaram naquele momento. As atmosferas se confundiram e começou o despertar ou a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado de luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Tudo isto se podia fazer em 6 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, ou da civilização mais antiga.
A África, a raça negra. A Europa, a raça branca. E a América, a raça vermelha. Aqui ele já tira um pouquinho do eurocentrismo, que ele coloca que a Ásia, a raça amarela, seria aquela civilização mais antiga. E não a Europa. Como muitas das vezes os cientistas querem colocar a Europa como o centro de evolução, o centro de formação da opinião pública mundial. Que ela perdeu após a Segunda Guerra Mundial e vai vindo perdendo, que a Ásia vem ganhando cada vez mais notoriedade e destaque por uma série de fatores que já faz parte da cultura do povo, que foi se sedimentando, se fortalecendo, e no momento atual eles têm como modificar certas teorias com relação a isso. Minha opinião um pouco pessoal, mas a gente está vendo isso no dia a dia, a Ásia cada vez se tornando mais forte economicamente, socialmente e até mesmo militarmente. Assim, certos animais, de que apenas os despojos são encontrados, nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos desmanchados pela velhice. Os fósseis, que se encontram em climas sob os quais não teriam podido existir neste mundo, viviam, sem dúvida, em zonas muito diferentes nos globos onde nasceram. Tais despojos, na Terra, se encontram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. Então, bastante interessante, bastante auspiciosa aí das ideias. Onde existiam hoje os mamutes, que é nas partes mais frias, lá no planeta onde eles viviam, que depois foi se unir à Terra, era muito quente. Teorias são teorias. A questão é comprovar na prática, aí é que onde ela perdeu. 5. A teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental. Além de que, deixa intacta a questão mesmo que ela pretende resolver a questão da origem. Diz é certo como a Terra se teria formado, mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para constituí-la. Onde se formou o planeta Ásia, o planeta África, o planeta Europa, o planeta das Américas? Como que ele criou a vida lá? Deu uma resposta mirabolante, bastante interessante, bastante aceitável para pessoas que não viessem a fazer certos questionamentos. Se as coisas se houvessem passado assim, como se explicaria a inexistência absoluta de quaisquer vestígio daquela imensa soldadura? Não obstante, terem ido até as entranhas do globo. Cada um daqueles mundos, ou Ásia, ou África, ou Europa, ou América, tal ou porque se refere ao mundo e não ao continente, com a denominação que a gente dá hoje, que se pretende haverem trazido os materiais que lhes eram próprios. Teria uma geologia particular diferente da dos demais, o que não é exato. Olha que detalhe. Todos os dados geológicos de cada um deles são praticamente idênticos. Obedeceram a certas leis que podem ser comprovadas pela ciência atual. Então, só aí já tem a primeira falha. Ao contrário, vê-se primeiramente que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idêntica quanto à constituição, superpostas em toda parte, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção, de um lado a outro dos mares, a Europa, a Ásia, a África, a América, reciprocamente. Então, como que elas seriam superpostas se tem tudo um histórico? Todos os dados que a ciência vai buscar estão lá. Ah, mas tem as placas tectônicas? Sim, mas a composição geológica delas, os dados científicos sobre como elas se formaram, os movimentos que ocorreram, as eras, as características de cada era, estão presentes em todos eles. Então, essa teoria vai começar sendo desbancada aí. Essas camadas, que dão testemunho das transformações do globo, atestam que tais transformações se operaram em todas as suas superfícies e não apenas numa porção desta. Mostram os períodos de aparecimento, existência e desaparecimento das mesmas espécies de animais e vegetais nas diferentes partes do mundo igualmente. Aí vem uma outra coisa, porque as idades
da formação da Terra e do aparecimento e desaparecimento das plantas e dos animais que estão contidos na nossa geologia, estão em toda a Terra com as mesmas características. Não são iguais, mas têm características semelhantes, mostrando que foram formadas naquela mesma época. Mostram a fauna e a flora desses períodos recuados a marcharem simultaneamente por toda parte, sob a influência de uma temperatura uniforme e a mudar por toda a parte de caráter, à medida que a temperatura se modifica. Semelhante estado de coisas não se concilia com a formação da Terra por adjunção de muitos mundos diferentes. Portanto, teria que ter uma coincidência muito grande nesses outros mundos para que, quando juntasse, tudo ficasse parecido, tudo ficasse muito semelhante, tudo ficasse compatível com os dados que a ciência chega. O que é, um certo ponto, mais ou menos impossível. Ademais, é de perguntar-se o que teria sido feito do mar, que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não se houvesse recusado a reunir-se às suas irmãs. O que aconteceria à Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir tomar o seu lugar expulsando deste o mar? A gente vê que a água é uma parte importante da constituição da Terra. Sem água, fica muito difícil a vida. Então, como que nós vamos dizer que houve toda essa transformação, que houve todas essas mudanças, se a gente não procura entender que o conjunto todo está imerso nas mesmas leis? Toda a teoria da formação da Terra formulada pela ciência se aplica em qualquer dos continentes. E a questão da água, nós não vivemos sem água. 6. Semelhante sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra e a localização delas. Mas uma vez que essas raças puderam proliferar em mundos distintos, por que não teriam podido desenvolver-se em pontos diversos do mesmo globo? Então, agradou principalmente pelas raças diferentes, mas vinha outras questões, outras perguntas, outros questionamentos que não se encaixavam. É querer resolver uma dificuldade por meio de outra dificuldade maior. Efetivamente, quaisquer que fossem a rapidez e a destreza com que a operação se praticasse, aquela junção não se houvera podido realizar sem violentos abalos. Quanto mais rápida ela fosse, tanto mais desastroso haveria de ser o cataclismo, ou os cataclismos. Portanto, vai ficando uma série de dados que faltam pedaços para complementar a informação, desde que você venha pensar de uma forma científica. Parece, pois, impossível que seres apenas mergulhados em sono cataléptico hajam podido resistir-lhes para, em seguida, despertarem tranquilamente. Se fossem unicamente germes, em que consistiriam? Como é que seres inteiramente formados se reduziriam ao estado de germes? Restaria sempre a questão de saber-se como esses germes novamente se desenvolveram. Porque serão germes. Não disse que existia pessoas, animais, tinham germes que ficaram catalépticos e depois vieram despertar. Ou que fossem seres humanos, que conforme ele fala, o ser humano foi o último a ser despertado, e quando ele despertou estava tudo pronto, bacana em volta dele. Então lá já existiam seres humanos, mas como eles foram criados? Eram questões, e são questões, que ficam borbulhando na cabeça daquelas pessoas mais atentas, com senso crítico e de autoanálise. Ainda aí teríamos a Terra a formar-se por processo miraculoso. Processo, porém, menos poético e menos grandioso do que o da Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão da sua formação uma explicação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Portanto, cada um foi buscando a sua observação, foi buscando cruzar dados, e como essa informação tinha sempre um pedaço faltando, tanto na Gênese bíblica quanto na Gênese apresentada aqui,
as coisas foram se tornando mais diferentes e os questionamentos também foram se intensificando. Tem dois números ali, 90 e 91. 90. Nota de Allan Kardec. Quanto ao tal sistema se liga a toda a cosmologia, é de perguntar-se sobre que base racional pode o resto assentar. A concordância que, por meio desse sistema, se pretende estabelecer entre a gênese bíblica e a ciência é inteiramente ilusória, pois que a própria ciência o contradiz. Então, serviu de base para algumas pessoas pensarem, nós temos que respeitar isso, porque sempre tem uma base, um fundamento ali, que depois as pessoas ao lerem assim vão falar, mas não pode ser desse jeito. E aí começam a criar pensamentos, ideias, vão fazendo as pesquisas e vão fazendo comparações, desenvolve-se uma ideia melhor. Então a base é sempre importante para que construamos a parede dos nossos conhecimentos. O autor da carta acima, homem de grande saber, seduzido um instante por essa teoria, logo lhe descobriu os lados vulneráveis e não tardou a combatê-la com as armas da ciência. Então ele viu depois que estava errado alguns pontos e ele mesmo foi mostrando, fazendo as explicações. E nós temos aqui a nota explicativa da página 375, é aquela nota explicativa que tem no final de todos os livros da codificação.